Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Desirê Esquisato, eu sou farmacêutica e aqui comigo... Eu sou o Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista, muito bem-vindos a esse novo episódio. Lembrando que esse aqui é um podcast para o pessoal que gosta do mundo da indústria farmacêutica. A gente traz várias dicas, sugestões, mostra um pouquinho da carreira dentro dessa indústria. E hoje aqui, nossa convidada, estou muito feliz de estar aqui com a Débora Canelhas. Ela é diretora de treinamento e desenvolvimento Latam. Bem-vinda, Débora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês dois para a gente conversar um pouquinho. Prazer é nosso. Obrigada, Débora. Obrigada pela sua participação. E assim, eu já começo com uma pergunta. Tá, eu queria que você contasse um pouquinho. Hoje você é formada em... Você é publicitária, você comentou. Isso mesmo. E eu queria entender de você. Como que foi, assim, essa mudança de chave? Como que foi você aceitar ir para a indústria farmacêutica? Perfeito. Acho que é legal contar um pouquinho do porquê que eu fui parar na indústria farmacêutica. Sou filha de médico. Então, minha mãe é médica. E meu pai trabalhou a vida inteira em treinamento de vendas e em RH dentro da indústria farmacêutica. Que legal. Juntou as duas coisas numa só. Não fui ser médica, como talvez era o que a minha mãe queria. Imagina os almoços de domingo, as jantas. Só falando assim. disso. Exatamente. Então, eu acabei indo para a indústria farmacêutica porque... Primeiro de tudo, eu escolhi fazer comunicação social com foco em publicidade por conta do programa Aprendiz. Eu olhava o programa Aprendiz e falava, cara, eu quero trabalhar com isso, com projeto, com essa correria, com pessoas, com comunicação, com gente. E tendo esses dois exemplos em casa, quando chegou na hora de estagiar, eu mapeei algumas empresas de alguns setores, e o setor farmacêutico, até por uma questão de influência em casa, acabou sendo um dos setores que eu me foquei. E acabei passando em um programa de estágio dentro de uma indústria. E depois acabei seguindo carreira dali para frente dentro da indústria. E atualmente, assim, você passou de lá depois do estágio por quais áreas, assim? Eu costumo dizer que a minha carreira ela é nada linear, né? Então, eu já passei pela área de marketing digital, já passei pela área de treinamento de vendas, pela área de marketing de produto, pela área de inovação, programa de suporte ao paciente, governança estratégica, digital de novo, e hoje eu estou em treinamento de vendas. Então, eu tive várias experiências em diferentes níveis de senioridade dentro das indústrias que eu trabalhei. Então, eu já passei por algumas áreas. Tenho algumas favoritas, mas hoje já passei por algumas. E olhando assim sua carreira, você acha que isso é um movimento necessário para que você consiga fazer essa evolução, essa transição, ou é um pouco mais que isso? Faz parte de formar o profissional completo que você é hoje? Como é que você enxerga essa mudança? Eu acho que existem carreiras que são especialistas e carreiras não especialistas. Eu escolhi para a carreira não especialista porque, para mim, fazia mais sentido considerando progressão de carreira e a velocidade dessa progressão de carreira e também considerando as experiências que eu queria ter. Então, não tem nada de errado numa carreira não especialista, mas eu escolhi para uma carreira não especialista porque eu sempre gostei de estar fazendo coisas novas e conhecendo coisas novas. Legal. Eu sempre brinco em discussão de plano de carreira ou de análise de progressão com os meus gestores, para que áreas eu não iria? Para áreas que não envolvessem pessoas e projetos. Então, eu escolhi esse lado da diversificação, talvez, de áreas dentro da indústria, mas eu também acho que, ao mesmo tempo, áreas que são pessoas que são especialistas também podem ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do que talvez eu tenha, e eu tenho talvez essa diversidade, essa diversificação. Consegue ver um todo ali. Exato, por ter passado por mais de uma área. E isso foi em algumas farmacêuticas, em uma só? Como é que foi isso? Olha, eu diria que teve um momento chave ali da minha carreira, que foi no momento que eu estava trabalhando já, acho que há 8 anos na área de digital. Então, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, a Débora de marketing digital, a Débora de multichannel. E eu fiquei pensando, poxa, eu queria tentar explorar um caminho além disso.
E aí eu me deslumbrei com marketing, até porque tinha muito a ver com a minha formação técnica. Depois eu acabei fazendo um MBA também em marketing e gestão de empresas. Aí eu falei, putz, eu quero ir para o marketing. Eu olhava para as áreas da indústria e falava, acho que o marketing tem a ver comigo. Mas fazer essa mudança dentro da mesma organização, e aí eu fiz dentro da mesma organização direto para o marketing, talvez fosse uma mudança muito brusca. Então, porque eventualmente algumas pessoas poderiam me ver com o potencial, mas não com a experiência para o nível de senioridade que eu já estava. Então, eu consegui ir para a área de treinamento de vendas e ali me aproximar da área comercial para depois fazer esse movimento para a área de marketing. Então, acabou sendo essa transição mais diversa, acabou sendo dentro de uma mesma indústria. É interessante isso, né? Eu trago para a medicina, você pega lá um residente que está no hospital, ele entra ali, ele termina a residência, ele vira staff do hospital e começa a crescer. Ele demora muitos anos até os mais velhos verem ele não mais como um residente. Eu imagino que na indústria é a mesma coisa, né? Então, assim, você entrou como estagiário, você fica um tempão, já não é mais estagiário, mas você ainda é na cabeça de alguns estagiários. Então, mas é você um pouco júnior, né? Você falou, você é júnior e você fica ali um tempão e às vezes é difícil. E qual que é a sua dica aí pro colega que tá nos vendo de casa? Sei lá, ele quer crescer na carreira, quer dar um salto, fazer uma progressão vertical. Então, o que você sugere aí? Qual o caminho melhor? Você ficou dentro de casa. Você acha que é possível, que é mais fácil ir para outra? Como é que você vê isso? Eu tive já movimentos certos e movimentos errados, né? Eu já saí de empresas que eu não deveria ter saído e em busca, eventualmente, só de uma progressão. Então, acho que o conselho que eu daria é tenha certeza das experiências que você quer ter e não dos cargos que você quer conquistar. Porque, às vezes, você pode alcançar o cargo e continuar com uma frustração. Então, eu acho que eu aprendi isso na dor ou nas experiências, né? Nos erros que se tornam aprendizados dentro da minha carreira. Então, eu acho que isso é um aprendizado importante. E, segundo, não se deixe intimidar por esses possíveis rótulos, porque os rótulos eles vão acontecer. Cada um de nós tem um viés consciente e inconsciente, mas é a gente tentar se provar todo dia que a gente não cabe, talvez, naqueles rótulos. Já tive rótulos pela idade, por ser nova demais, ou eu entrei na indústria com 18 anos. Então, às vezes a gente, não, mas nova demais para ter essa experiência ou para estar naquele cargo. Já estava há vários anos ali, mas ainda fica... Exato, o exemplo que você citou da residência é muito válido. A pessoa já tem 6 anos de bagagem de uma faculdade de medicina, depois não sei quantos de residência, mas... Ele ainda é aluno, né? Exato, pela comparação dos outros muitos anos das outras pessoas, você acaba ficando numa caixinha que talvez não te pertença. E acho que com paciência e com trabalho, e não pelo lado da arrogância ou da força, eu fui indo por outros caminhos e conquistando essas experiências. E hoje, você como diretor, aí, invertendo até um pouco o olhar aqui, você tem lá uma série de pessoas no time abaixo de você. Então, você tem gerente, você tem analista, você tem assistente. Como é que você olha para essas pessoas para entender, opa, essa pessoa tem experiência, poderia subir, quero trazer para mais perto? Ou você ela acha tá no cargo certo? Está no cargo certo? Sim, com certeza. Eu acho que, especificamente nessa minha experiência atual, eu tenho uma experiência também multicultural, que é muito legal, e eu estou talvez vivendo mais essa experiência numa gestão indireta do que numa gestão direta. Mas eu já tive uma experiência de gestão direta onde talvez esse exemplo... essas situações que você citou são mais frequentes. E eu gosto muito de olhar o elástico, né? Eu uso muito esse termo, não sei nem se tem alguma referência bibliográfica, depois eu procuro, mas que é o elástico. Então, você olhar para a pessoa e conseguir ver a progressão dela. Isso você vê muito mais com, talvez, a análise dos soft skills, né, das habilidades de comunicação, de resiliência, de mudança, de enfrentar um desafio, do que, eventualmente, do hard skill, que é a função técnica, que é o conhecimento técnico que a função exige. Então, eu gosto muito de avaliar muito mais o soft skill, porque é muito mais difícil de ensinar. Tem pessoas que falam que nem é ensinável, eu já acredito que é ensinável, mas
obviamente que quem tem uma fluência natural em algum determinado soft skill pode ter uma vantagem em quem não, em relação a quem não tem. Então, eu olho muito principalmente para o elástico. Então, agora trabalhando em treinamento e desenvolvimento de novo, a gente tem até ferramentas para isso, então modelo de competências, assessments e etc. Mas eu acho que a convivência e o nível de entrega evolutivo, ou seja, a pessoa entregou de uma forma, depois no próximo projeto ela entrega de uma forma superior e depois vai demonstrando essa evolução, é o que me ajuda a ver esse elástico, né, de até onde talvez eu sinta que aquela pessoa pode chegar. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, a título de curiosidade. Hoje a gente sempre escuta o título marketing digital, né, dentro da indústria farmacêutica. Talvez foge um pouquinho do tema que a gente está conversando agora, mas assim, é uma coisa ampla, né? Porque quando a gente fala marketing digital, assim, especificamente essa área fica responsável por questões do tipo estratégicas como algum portal de educação continuada, seja para força de vendas ou então médico. É tudo que envolve de todas as linhas, de todas as BUs? Eu acho que aí depende muito da estrutura organizacional de cada empresa, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham essa área dentro de uma estrutura organizacional de TI, ou empresas que tinham essa estrutura dentro de áreas comerciais, ou dentro de áreas de serviço às áreas comerciais. Então, acho que depende muito. O que é normal ver no escopo, né, dessas áreas? Então, toda a parte de experiência do cliente em múltiplos canais. Então, aí vai desde o que você falou. Desde um portal de educação médica continuada, desde a parte digital promocional da força de vendas, como um CLM ou um e-mail pré-aprovado que o próprio representante pode mandar, ou até mesmo... São todos os materiais de suporte, digamos assim, que esse profissional, tanto interno quanto externo, utiliza de forma digital. Exato, e aí poderia ser tanto da parte, e aí a gente pode separar por públicos, né? Se eu tô falando de paciente, pode ser toda a parte estrutural de um programa de suporte ao paciente. Então, pode ser inclusive a parte de back-end de um PBM, né? De um programa de desconto. Então, essa interface digital com as farmácias. Que legal. Ou até mesmo as jornadas de comunicação para aumentar a aderência. Então, tem áreas com escopos hoje diversos, né? Como eu trabalhei na área de digital, talvez num momento, em duas indústrias onde a área estava começando, eu tive uma atuação um pouco mais abrangente, mas hoje talvez existam especialistas para cada uma das áreas. Então, existe, por exemplo, pessoas de digital que são 100% focadas em engajamento com o médico, pessoas de digital que são 100% focadas em engajamento com o paciente. Mesmo que normalmente são portais, estruturas totalmente separadas. Né? Exatamente. E até mesmo pensando em estrutura de TI, muitas vezes também não usam os mesmos prestadores de serviço. Então, isso faz a diferença. E lá, quando você mexia com digital, você traçava a estratégia ou você pensava mais na ferramenta e, sei lá, o gerente de produto ou de marketing, enfim, os gerentes de área, diretores de área definiam a estratégia e você cuidava da execução, de azeitar a estratégia com o que está sendo entregue? Como é que é isso? Eu sempre atuei com times de marketing que me entregavam o objetivo estratégico da marca. Então, o objetivo da marca X é aumentar a awareness da doença X. E com esse objetivo, a área de digital pode criar planos que ajudem nesse objetivo. Muitas vezes a gente recebe como área de digital solicitações tipo, preciso criar um site. Mas muitas vezes, ou um aplicativo, né? Ou agora, por exemplo, qualquer solução que envolva AI generativa. E muitas vezes, acho que o papel do especialista digital é olhar para o problema, para o que a gente quer aumentar, para o que a gente quer maximizar, e entender qual que é a melhor solução. Muitas vezes, e é muito a linha que eu acredito, pode não ser canais proprietários. Às vezes um apoio em algum outro já Exatamente. Existente. Então, eu ia muito para essa linha de apropriação de território, que a gente chama dentro do marketing digital, já tem fluxo, já tem gente. Total, total. Então, por exemplo, por que eu vou fazer um trabalho gigantesco para construir um excelente ranking de SEO, né, de busca dentro do Google, do buscador, dentro da doença X, se eu já tenho ali as 3
páginas que estão posicionadas e que eventualmente eu posso fazer uma apropriação de território. Então, obviamente que depende da estratégia e do pensamento de curto, médio e longo prazo. Se a gente está pensando em longo prazo, talvez valha a pena todo esse investimento. Mas se eu estou pensando em curto prazo ou compor o curto com o longo prazo, essa estratégia pode fazer sentido. É interessante esse ponto que você está comentando, e aí pensando aqui como um usuário desses sistemas, como médico, muitas vezes, cada indústria quer ter, e eu entendo o porquê, quer ter o seu portal lá com informações médicas, que eu vá e que eu visite. Algumas fazem isso bem, então eu consigo entrar lá e ter informações, sei lá, sobre as doenças que são do meu dia a dia. Algumas colocam até de doenças que eles não têm produtos, mas eu entendo, eu sou cardio, vou lá e vejo, resolvo o meu problema científico. Agora, algumas outras fazem alguns portais de propaganda. Claro. E eu entrava, cara, só tem o produto deles, eu perco um pouco de vontade. Então, claro. Acho que tem que ser pesado isso, né? Exato, acho que o especialista digital, ele vai dosar muito o que a gente chama de lead qualificado, né? Às vezes você pode até acessar o portal, mas você não vai ficar muito tempo, porque não justamente... vai consumir tanto o conteúdo que tem lá dentro. Exato, porque você encontrou essa resistência ou não encontrou o conteúdo que você esperava no formato que você esperava. Então, eu acho que cada dia mais também, isso é muito legal, a gente vê que a oferta de dados e de análise de dados está aumentando muito. Isso tem permitido com que as indústrias também acertem um pouco mais nas parcerias, mas também melhorem os conteúdos com base nesse feedback do próprio usuário. Então, eu acho que é muito legal ver essa linha também. É legal porque a gente também, assim, com essas informações, a gente consegue entender a jornada tanto, né, dessa persona aí, seja um médico ou seja um paciente. Se a gente for pegar algumas medicações que têm uso de dispositivos ou algumas outras coisas que às vezes é um difícil um manuseio ou uma aplicação, você consegue fazer essas buscas hoje em diversos lugares, não só nos sites, né, das indústrias, mas é legal que você consegue entender, tipo, que dúvida que esse paciente está tendo? Será que eu posso, talvez, capacitar o médico ali? Ou então, tipo, até mesmo... Ou até alertar o meu consultor que tem que falar com o médico que o paciente não sabe usar a caneta do dispositivo. Exato. Então, eu acho que esse fechamento de ciclo, né, 360 com essas informações, cada vez as indústrias estão chegando mais perto com isso. E eu vejo que com uma intenção genuína de realmente ofertar o que o cliente quer escutar. Né? Porque, se você for pensar, também é um investimento certeiro. Eu vou produzir o conteúdo que vai ser útil. E, obviamente, que tem conteúdos que eles precisam ser próprios. Então, por exemplo, se você está tomando uma medicação, é muito mais seguro você ouvir do fabricante da medicação do que a informação do YouTube XPTO. Totalmente. Então, eu acho que tem muito esse equilíbrio entre o que tipo de conteúdo precisa ser proprietário por uma questão de credibilidade e de estratégia e que conteúdo pode ser útil e por uma estratégia de apropriação de território. E, Débora, hoje você é diretora de treinamento e desenvolvimento. E a gente está falando aqui do marketing digital, dessas informações que a gente consegue trazer. O que tem ajudado a recolher essas informações, ter conhecimento do mercado na sua área? Putz, excelente pergunta. E eu acho que esse background de outras áreas tem me possibilitado a ir para alguns caminhos um pouco mais efetivos na área de treinamento e desenvolvimento. Então, por exemplo, ao invés de, eventualmente, criar uma trilha, um material de educação com um ator ou com eventualmente até com um funcionário, que eu tenho que pensar na sustentabilidade daquele material, ou seja, de vez em quando eu preciso ir lá checar se aquela pessoa continua na organização, se aquele conteúdo continua atualizado. Hoje, por exemplo, a IA generativa tem um impacto gigantesco em produção de conteúdo, né? E para treinamento, muito grande. Então, você consegue produzir, por exemplo, vídeos tutoriais, vídeos de orientação promocional muito mais rápido e com muito menos dinheiro do que você conseguia no passado. Então, eu acho que eu ter essa vivência em digital me ajuda talvez a ser um early adopter. Enxergar isso mais fácil. Mais fácil nesse ponto. E até talvez ter mais paixão
por isso, porque obviamente que eu também estou tendo milhões de aprendizados do ponto de vista de recursos humanos, que é a primeira vez que hoje eu estou numa área de recursos humanos em treinamento comercial. Então, também abre um outro leque de aprendizados que talvez eu não tinha tido a experiência de ter no passado. Mas eu acho que a minha experiência em digital me ajuda a experimentar essas situações, essas ferramentas ou essas soluções mais rápidas. E trazer coisas talvez efetivas, sim, né? Talvez com certeza. Desculpa, é engraçado que você traz para ela agora e eu volto lá no passado. Boa. Mas, Débora, é que eu tô aqui, né? Tô fazendo um 360 da sua carreira e da sua experiência. Entendi, você foi passando no digital e aí depois você foi para suporte do paciente, você comentou, foi para né? treinamento. Treinamento e depois suporte do paciente. Depois marketing. Algo assim. A minha última foi ali. Aí, sabe, eu fiquei imaginando, querendo ou não, você sentiu um pouco na pele também a questão do paciente, de estar lá na última pessoa que faz uso da medicação e tal. Eu fico imaginando o que isso trouxe de suporte para você, tanto em marketing, que você precisa confeccionar materiais que sejam super estratégicos para o que você precisa de educação médica para os profissionais ali, mas também você teve a possibilidade de pensar ali no paciente, de ver o que ele sente das dores. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua Foi estratégia. Muito legal, porque por milhões de questões de compliance dentro da indústria, eu não tinha tido tanto contato com essa área, até ser responsável por essa área. Então, é uma mudança de paradigma do ponto de vista de você conseguir ter um olhar mais cuidadoso pro paciente. E, ao mesmo tempo, fazer com que o programa de suporte ao paciente ele esteja integrado com a estratégia da marca. Então, acho que essa integração, essa proposta de valor, ela me ajudou por ter tido essas duas experiências. E, eventualmente, também a passagem por digital, a habilitar alguns serviços digitais para os pacientes. Então, eu acho que você poder sentar, ouvir uma chamada de um call center, fazer scripts mais humanizados, trabalhar no treinamento do atendimento, trabalhar em fluxos que talvez simplifiquem o tempo de espera ou o tempo de resposta, ofertar serviços diferentes de acordo com o perfil que o paciente diz que tem, não o que você mapeia internamente por um conhecimento X ou Y. Então, eu acho que essa experiência, eu sempre brinco, né, que a área de programa de suporte ao paciente, ela se você tem um dia sem resolver um problema grande, tá errado. Não fez alguma coisa. Todo dia são problemas desafiadores, mas ao mesmo tempo, por você estar mexendo com a qualidade de vida daquele paciente, poder melhorar o tratamento que ele tá passando, é muito, muito compensador. Então, é uma área que você trabalha diariamente com propósito. Talvez algumas outras áreas ficam um pouco mais distantes do propósito, mas áreas que trabalham diretamente com o paciente, acho que a gente tem uma conexão maior com o propósito. Então, hoje em treinamento, eu penso assim, putz, como isso pode afetar o paciente? Como um treinamento não bem executado pode afetar a qualidade de vida daquele paciente? E você acha que vale colocar essa mesma pitadinha aí no treinamento, e o que eu falo é para o consultor, para o gerente, para a pessoa que está recebendo esse treinamento, também vivenciar um pouco disso? Sem dúvida, isso faz parte, esse processo de empatia, ele faz parte do que a gente chama de venda consultiva, né? Eu, como representante, eu vou discutir com você, médico, sobre a melhor alternativa de tratamento para o seu paciente. Obviamente, colocando os benefícios da droga que eu trabalho e maximizando a diferenciação entre, eventualmente, algum competidor, mas focando no que é melhor para o seu paciente. E por isso que eu acho que a venda consultiva, né, a gente fala que ela é uma intersecção entre o objetivo estratégico da companhia e o objetivo do médico. E os dois estão focados em tratar o paciente. Então, quando esses dois se encontram, é onde acontece a prescrição ética, né? E não quando tem um lado ou o outro. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com treinamento, né? Como que eu ensino esses limites
e, ao mesmo tempo, as técnicas que ajudam a maximizar uma diferenciação de produto, um conhecimento técnico de produto que vai ser repassado depois de uma maneira mais fácil, mais lúdica para um paciente. Então, acho que isso tem tudo a ver. E hoje vocês têm feito isso, vocês têm treinamentos que são mais técnicos, tem que conhecer a molécula, a doença e tal, alguns mais comportamentais. Vocês têm feito isso mais na parte comportamental só, ou vocês têm tentado mesclar aí técnica comportamental? Como é que está no dia a dia? Eu diria que hoje a maioria das indústrias que eu conheço, elas estão fazendo uma boa mescla entre os dois. Até porque o dia a dia do representante, ele não é só a conversa técnico-científica. É claro que ela é o core, porque a gente vende ciência e não, eventualmente, bem de consumo. Mas por vender ciência tem o como também, né? Porque os representantes vendem ciência, mas não são médicos. Então, o como eles trazem essa proposta de valor faz totalmente a diferença. E você acha que dá para fazer esses dois conteúdos simultaneamente? Eu acho que dá para treinar simultaneamente do ponto de vista prático, porque é o dia a dia, é o que acontece numa visita, numa propaganda médica. Do ponto de vista de execução de treinamento, normalmente a gente tenta fazer mesclado, mas para ter uma mensuração talvez efetiva é melhor separar. Mas não é impossível, principalmente nos exercícios práticos, é onde a gente vê a mescla. É onde a gente vê como que, por exemplo, ele estudou tal coisa, como é que ele transmite aquilo? Exato. Um exemplo, técnica de perguntas. Então, como que ele usa o conhecimento técnico com técnica de pergunta certa, contorno de objeção. Como que eu acolho essa objeção, entendo, classifico que tipo de objeção aquela é e depois dou o retorno sobre essa objeção. Então, isso é técnica, só que se o cara não tiver conhecimento científico, essa técnica vai ficar muito difícil de executar. E como é que você vê hoje o jeito... Vou pensar em duas coisas. O melhor, o ideal, e o que você tem executado, porque, sei lá, é mais prático, mais barato no dia a dia, para fazer essa mescla. Vocês têm feito simulada, digital? Como é que funciona? Eu gosto muito da estratégia de gamificação para treinamento. Em times comerciais e pensando no modo como o adulto aprende, que é muito da prática, e faz bastante sentido. Então, como que a gente consegue, através de, por exemplo, se eu estou falando de um treinamento assíncrono, de microlearnings gamificados, eu consigo ter uma boa execução de conteúdo, ou de um treinamento presencial, eventualmente, como eu consigo maximizar aquele encontro presencial através de experiências de troca, de vida real, que podem ser com simuladas, ou com médicos, ou entre colegas, ou entre jogos. Então, acho que eu não diria que existe uma forma que funciona melhor que a outra. Existe, eventualmente, uma forma que para aquela competência seja mais efetiva. Se é uma competência talvez não tão experimentada, fazer alguma coisa técnica mais profunda faça sentido. Exemplo, uma força de vendas que nunca foi treinada em marketing digital. Vai precisar entender qual o sistema que ela tem, quais são as métricas que vão ser utilizadas para acompanhar a execução desse sistema, vai precisar entender aonde ela clica. Então, tem coisas muito táticas, mas também o time precisa entender qual a estratégia por trás. Então, como eu posso usar tal funcionalidade para maximizar o potencial daquela visita, ou responder mais rápido uma objeção, ou eventualmente dar um feedback para o marketing através de um clique numa tela de um material promocional, que aquela tela não foi tão bem recebida pelo médico. Então, depende do objetivo de aprendizagem. Mas hoje, o que eu vejo funcionar bem é a parte de gamificação. É como a gente maximiza a prática através de gamificação. Legal. E existe, assim, durante toda essa sua trajetória, algum case de sucesso que marcou a sua carreira, assim? Que você fala, nossa, esse aqui eu nunca me esqueço. Eu acho que alguns especificamente sobre conscientização de doença, nessa estratégia de apropriação de território. Né? A gente conseguiu mudar, na época, a curva do Google Trends sobre a doença de maneira definitiva. Então, a curva de interesse sobre a doença era uma antes da campanha e é outra até hoje. E essa campanha fazem talvez 5 anos. Legal. Então, acho que é uma coisa que você realmente vê que, mudou como a sociedade
trata e enfrenta uma doença que até então não era tão falada ou conhecida ou que tinha tanta iniciativa de conscientização. E o que vocês fizeram na época? Só digital? Foi para TV? Envolveu artista? A gente fez um mix de canais, não envolveu artista, e nada contra estratégias que envolvem artistas, mas eu acho que a questão do custo-efetividade dessa campanha talvez é o que me dê mais orgulho. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de muito recurso para poder mudar o jogo, né, para a vida do paciente, para levar mais pacientes a diagnóstico. E sim, obviamente se precisa de muito recurso, mas se precisa de esforço e da estratégia certa, eventualmente. Então, eu gosto muito de olhar para isso, né, que eu vejo que aquela estratégia foi certa, né. E também acho que a primeira implementação de promoção digital que eu fiz, que eu era basicamente, a empresa só trabalhava com material impresso, e quando eu saí de lá já estava mais de 80% de utilização. Então era uma coisa que já era cultural, né? Que você não precisava mais orientar ou ter um esforço de treinamento tão grande para que o representante utilizasse. E uma curiosidade, assim, por exemplo, hoje você trabalhando com treinamento e desenvolvimento, você comentou uma palavra agora que me deixou intrigada. A gente tem uma cultura no Brasil, né? E é uma cultura muito forte. Até mesmo pelos nossos vizinhos, eles às vezes brincam, né? A gente tem uma cultura mais calorosa ou algo do tipo. Existe, assim, na sua experiência, algo que a gente faz aqui que não é feito, tipo, na América Latina, né, como um todo, ou então existe algo que é feito, por exemplo, em outros países que a gente utiliza aqui? Como que você vê isso, assim, dessas estratégias entre Latam, entre países? É bem interessante que você tem diferenças culturais sutis, como, por exemplo, o horário que as pessoas almoçam, né, até do ponto de vista de se portar, né, como que as relações humanas acontecem. Então, até do ponto de vista de treinamento e desenvolvimento, a gente fala muito do onboarding cultural, né? Se eu vou trabalhar com uma pessoa de outro país, seja numa função de gestor ou numa função de prestador de serviço, mesmo um prestador de serviço interno, como muitas vezes é a área de treinamento, como que eu vou modular essas diferenças culturais que existem? Eu acho que hoje essas diferenças, do ponto de vista de entrega final, do produto final, elas não têm nada que eu fale assim, uau, aqui o Brasil a gente faz isso de forma totalmente diferente do que o México, do que a Colômbia, do que a Argentina, mas eu acho que a forma de se trabalhar é diferente de cada país. E então acho que isso que muda, e você precisa ter conhecimento de gestão de projetos e gestão principalmente de pessoas, porque projetos são compostos por pessoas, de cada país, para você conseguir extrair o melhor. Até nas nossas regionais, né? Às vezes tem coisas que são implementadas, por exemplo, no Sul, que tem uma cultura que talvez... do Sudoeste ou do Nordeste. Exatamente, né? A gente sente bastante isso. Totalmente. E excelente ponto, porque isso você vê também dentro do Brasil, de forma geral, né? O Brasil é um país de dimensão continental, então, obviamente, que as diferenças culturais, elas fazem sentido. E quanto mais a gente personalizar... Perdão. Quanto mais a gente personalizar, ou seja, a gente for ali fazer alguma coisa de acordo com aquelas necessidades, mais chance tem de dar certo. E principalmente se a gente está falando de execução comercial, de estratégia que for ser desempenhada por representante, porque você só usa o que você entende que gera valor para o seu cliente, né? Então, a adoção, ela está ligada diretamente com a utilidade da estratégia que está sendo proposta. Agora, pensando na sua carreira aí, Débora, quando você falar da época que você era de digital, uma das grandes vantagens é escalar isso e você consegue diminuir preço e tudo mais. Hoje, no treinamento, pensando em Latam, e eu entendo e concordo plenamente que tem muita coisa que é muito regional, que talvez... A gente no Brasil tem um problemão com isso. A gente pensa muito Brasil e Latam, mas na verdade tem vários países com culturas diferentes, com regulatórios diferentes, tudo muito diferente. É outro país, outra cultura. Mas existe alguma estratégia que você consiga unificar
todo o Brasil com Latam, Sim, não, claro. para diminuir preço, para, sei lá, aumentar a escala, não sei. Total. Então, um exemplo, se nós estamos falando de treinamento de produto. O produto é o mesmo. Seja no Brasil, na Colômbia, no México, em qualquer país que... Fisiopatologia mesma, a molécula vai funcionar do então, mesmo jeito. você consegue pegar assim, o Modo que de uso. eu consigo centralizar. E centralizar não com o objetivo de controle, mas com o objetivo de, exatamente o que você falou, de escala e de utilização também do tempo das pessoas que estão em cada um dos países de maneira efetiva para as estratégias que são locais. Né? Então, um exemplo prático de forma que a gente tem conseguido reduzir custo e maximizar a escalabilidade em treinamento eu faço um vídeo, gravo esse vídeo, capturo, por exemplo, o direito autoral desse ator e faço as traduções com deepfake. Legal. Hoje, Estão por usando exemplo... IA. Uma pergunta, porque eu acho que isso é uma dica importante para quem está nos vendo em casa e tem algumas pessoas aí que fazem coisas Latam. Primeiro, você acha que legenda funciona bem para as pessoas aprenderem? Não? Eu acho que a gente sempre tem que pensar qual que é a forma que a maioria das pessoas gostam de aprender. E você ouvir o seu idioma... Muda. Mais natural, né? Tem muita diferença. Então, hoje eu utilizo a legenda, é minha última opção. Perfeito. Então, eu sempre utilizo ou deepfake, ou avatar, ou alguma coisa que de alguma forma pode me ajudar a maximizar o impacto daquele conteúdo com um preço menor. Eventualmente, dependendo do tema, vale a pena, obviamente, produzir para cada país. Claro. Não tem problema. E essa seria a segunda pergunta. Hoje em dia, essa pergunta que eu vou fazer, inclusive, vai cair por terra aí muito em breve, porque cada vez está mais natural essa dublagem. Assustador. Mas até há pouco tempo ainda tinha lá uma dificuldade, uma perda de emoção, talvez. Como é que você vê a receptividade das pessoas sabendo, não, foi dublado com IA? Eu acho que está cada vez maior justamente por conta da sutileza, porque está muito mais sutil. Né? Os primeiros moduladores que surgiram não tinham um imitador de tom de voz. Então, eu estou falando alto e a IA falava pleno, hoje né? melhorou muito isso, né? Então, hoje Sem tem emoção. a emoção. Que você, inclusive modulador do ponto de vista de tom mesmo, né? A pessoa vai falar com exatamente a minha mesma voz, só que em espanhol, só que em russo, só que... E isso é muito legal, né? E eu acho que, por enquanto, não acho que isso é uma questão sustentável do ponto de vista de diferenciação, mas por enquanto é inclusive um chamariz para que a pessoa assista. Legal. Porque você fala assim, esse vídeo foi feito com EA. Caramba, todo que mundo legal. tá no hype, né? A buzzword aí. Exato. E aí, mais uma pergunta nesse tema é, até o quanto você acha que é importante ter um nome local? O que eu quero dizer? E aí, eu vou trazer pro pessoal de fora da indústria, tem uma pegada, poxa, eu vou ver o médico, a médica que eu conheço, que é a presidente da minha sociedade, Exato. Mas para vocês tem, poxa, eu vou ver o meu diretor aqui, local, que eu conheço. Como é que você vê isso? Não, total, e eu acho que por isso que é um equilíbrio, né? Eu não vejo a simplificação de conteúdo total absoluta, porque o fator humano, ele não vai se perder. Né? E o fator humano é um dos fatores principais de rapport. Então, eu me conecto com você porque eu tenho similaridades e porque eu tenho uma relação. Então, eu acho que o equilíbrio entre a sustentabilidade de um conteúdo e, eventualmente, a personificação, que ela é importante e as pessoas são movidas por referências, ela também é essencial. E, obviamente, eu também, como líder funcional, quero que as pessoas da minha equipe sejam referência no tema, né? Que um gestor de treinamento de um país seja referência para aquele tema. Então, isso também tem um balanço de imagem, do quanto que a imagem daquela pessoa está sendo utilizada para que ela se torne referência ou continue referência naquele assunto. Mas isso é legal, né? Que você pode pegar lá, o diretor local, ele faz uma abertura da UTM e depois aquela aula inteira, sei lá, de 2 horas de conteúdo, era a mesma, né? Exato, exatamente. E é uma coisa que a gente vem sentindo,
pelo menos a gente vem percebendo na empresa, em alguns projetos que a gente também faz para educação continuada. A gente vê também que vários parceiros estão optando por fazer isso, deixar essa questão mais próxima da regional onde eles estão trabalhando. Então, eu vou fazer encontros, por exemplo, médicos, e é óbvio, você tem uma aula, tal, às vezes até eventos que são aulas virtuais, porém eles estão tentando trazer mais essa personificação da pessoa, daquele profissional ali, porque ele, enfim, conhece também o que tá ali, conhece as pessoas. A gente vê que as pessoas estão usando bastante isso. Exato. Também. E acho que isso é um excelente exemplo disso são os congressos médicos, né? Os congressos médicos internacionais continuam sendo uma referência, mas tem os nacionais. Depois dos nacionais tem os regionais. E por que é importante essas camadas do aprendizado, seja na educação médica continuada, ou seja na educação adulta dentro de cada uma das farmacêuticas? É que justamente se tenha fóruns para discussão de como aquilo vai ser implementado na realidade que aquela pessoa vive. Exato. Né? Então, eu acho que, mesmo que sejam treinamentos, por exemplo, que sejam harmonizados a nível regional ou global, eventualmente, é que fórum que eu estou criando para que as pessoas discutam aquilo, discutam a aplicabilidade daquilo, ou que eu mensure a aplicabilidade local daquilo. É interessante, você falou lá que você é early adopter em algumas coisas, eu lembro da curva de adoção de Rogers lá, eu tenho que ter, às vezes, ver alguém perto de mim que adota, porque senão, sei lá, eu acho arriscado eu ser o primeiro. Com certeza. Então é legal você ter aquela referência, opa, alguém que eu conheço que faz. Com certeza. Mais fácil, né? E eu acho que isso é legal de eu ter navegado em outras áreas. Porque, por exemplo, quando você está na área de digital, você tem que ser early adopter. Porque faz parte da sua função você conhecer o que tem de novo em tecnologia e etc. E, obviamente, hoje em dia, não estando mais 100% focada na área de digital há alguns anos, você sente que, putz, por mais que eu ame o tema e tente me atualizar na maior velocidade que eu posso, eu não tenho o mesmo conhecimento que, eventualmente, alguém que é especialista na área, né? E esse é o pró e o contra de, eventualmente, eu ter traçado uma carreira que é não especialista. Eu consigo navegar, consigo discutir, consigo opinar, traçar um projeto e etc., mas talvez eu não tenha o mesmo nível de conhecimento de um especialista, né? Então, acho que isso que é legal a gente também saber. E aí, saber se aproximar de quem é especialista. Porque conforme você vai crescendo, também você precisa saber contratar as pessoas certas, né? Enxergar, putz, eu não tenho essa competência, essa pessoa tem, e o meu time precisa disso. A minha organização precisa disso. Porque senão você vai acabar formando um time que são vários mini-mis, né? Vários mini-vocês, só que com outros nomes e com outras caras. Então, eu acho que é um desafio também você se autoconhecer como gestor e falar, ó, eu não tenho esse conhecimento. Mas é interessante, fica um pouco subjacente aí na sua fala, mas quando a gente pensa no especialista, a gente pensa em alguém que ele tem que estudar, se aprofundar naquele tema, e é verdade, ele tem que saber, e isso é meio natural. E aí, eu tenho medo que alguns colegas pensem, o generalista, ele mais ou menos sabe. Na verdade, ele não tem que saber mais ou menos, ele tem que, igual você está passando agora em digital, aprofunde-se o máximo possível para você ter aquele conhecimento, depois você foi lá para o suporte, vou me aprofundar ao máximo naquilo, passei. Porque vivenciar. Pra você entender, já que você não vai ter o maior conhecimento na área específica, quanto mais você conhecer, melhor, né? Essa é a sua formação. E acho que semana passada, se eu não me engano, o CEO do ChatGPT falou uma frase que eu realmente acredito muito nessa frase, que é que todo cargo sênior é um cargo de vendas. E eu acho que eu encarei muito esse mindset do ponto de vista, todo cargo sênior é um cargo de vendas, mas também é um gestor de pessoas. Então, são as duas habilidades que eu tento me desenvolver mais. Então, tanto a parte de como eu comunico o que está sendo feito pela minha equipe, o que precisa ser feito também, porque às vezes não é só comunicar o que você fez, mas a sua necessidade. Então, você fazer que os dois espaços estejam abertos, seja para ouvir o que foi feito, mas também a necessidade do que precisa ser feito. E o outro ponto é como você extrai o melhor de cada um, que é o lance que eu falei do elástico, né? Exatamente. Quando eu tô ali monitorando o elástico de cada um. Então, eu acho que esse ponto de competência, ele é aplicado a qualquer área, né? Então, por isso que
Hoje, obviamente, eu vivencio a área que eu estiver. Então, hoje eu estou vivenciando treinamentos de vendas dentro de RH de uma forma super intensa, inclusive usando isso para tentar me aprofundar mais em temas de RH que eu nunca tive contato na minha vida profissional antes, né? E pela essa estrutura organizacional eu estou tendo contato. Mas eu acho que também maximizar essas duas coisas que eu já vi que são importantes e que são aplicáveis em qualquer área que eu for estar daqui para frente, eu acho que é bem legal. E é interessante esses pontos que você comentou, porque principalmente no início da carreira, a gente tem um medo de, poxa, eu tenho um subordinado e ele é melhor do que eu. Na verdade, hoje é legal ver que você tem esse olhar, e óbvio que tem, você é diretora de uma área de eu quero alguém que está abaixo de mim que é melhor do que eu. Mas, com e eu vou trazer esse cara para perto e vamos deixar ele rampar, porque é isso. Total, e eu acho que aí entra um pouco da liderança generosa, né? Que é você entender que não é porque você é o líder funcional, que você é XPTO, que você precisa ter sempre... Eu sempre brinco até com a equipe que eu não preciso ter sempre o microfone, né? Eu acho que isso é super importante quando você é gestor, você saber dar o microfone até para você criar sucessor, né? Um bom líder é que cria sucessor. Eu já tive talvez problemas na minha carreira de não poder assumir uma posição que eu queria porque eu não tinha formado ainda um bom sucessor. Então, o quanto que isso reflete uma liderança generosa, que é eu entender que eu posso ter uma excelente performance como líder, mas um líder com uma equipe fraca não é um bom líder. Então, hoje quando eu olho e falo, cara, fulano da minha equipe é brilhante. E eu sinto um orgulho disso. Sim. Porque... Até porque você sabe que você tem uma parcela nesse crescimento, nesse brilho. Sim. Cara, mas não é nem por isso. É porque eu olho assim e falo, o que eu posso aprender dessa pessoa também? E eventualmente também levar algum ponto. E uma coisa que eu tenho aprendido, e não é um ponto fácil para mim, é não levar soluções prontas. Às vezes levar o problema para a discussão. Que eu vejo, cara, essa pessoa teve uma ideia muito mais brilhante do que a que eu estava pensando aqui no meu caderninho ou nos meus 5, 6 slides já pré-montados de business case. Então, é muito legal. E o legal de ser líder é isso, né? Conseguir, você mesmo resumiu isso super bem. Saber puxar da equipe, saber elogiar, saber dar o feedback. E é difícil, né? É difícil. Muitas vezes, você vai fazer uma área que você não tem formação para isso e tem que aprender ali aos trancos e barrancos. Total. E eu acho que alguns conceitos, né, como o que a Brené Brown traz de vulnerabilidade e tudo mais, têm sido muito difundidos dentro das empresas, e acho que isso tem ajudado aos líderes a terem essa postura do que eu não preciso saber tudo, né, porque muitas vezes, principalmente quando a gente pega o ciclo de gerações que a gente tem dentro do mercado de trabalho ainda existe um pouco dessa questão, o meu chefe tem que saber, né? E quando a gente desconstrói isso e muda para o meu chefe tem que me ajudar e não tem que saber. Exatamente. Eu acho que é tão mais legal essa troca, né? Eu sei que meu chefe vai me ajudar. Se eu não sei e ele não sabe, a gente vai procurar junto. Uhum. Né? Então, é muito legal olhar essa transição do saber para ajudar. É claro que um bom profissional ele tem que sempre procurar saber. Sim. Mas você não ter esse peso, essa responsabilidade que você é obrigado, e se você não souber, isso é uma falha gigantesca e que pode comprometer a sua carreira, você inclusive aprende de forma mais leve, né? Com certeza. Débora, eu tô assim amando o nosso bate-papo, mas já tá dando o nosso momento final. Eu quero, antes de mais nada, agradecer sua trajetória, assim, muito legal descobrir, conhecer um pouquinho mais de você, e é legal, assim, ver também a sua trajetória, do que você passou, de onde você começou, e ver, assim, tudo como te ajudou a hoje estar desempenhando o seu papel também em treinamento e te auxiliando. Obrigada mais uma vez. Agradeço o convite, a conversa foi super gostoso, super leve e muito obrigada. Se tiver alguma mensagem aí para o pessoal que tá nos vendo, ou alguma coisa para falar para o seu colega que está lá na indústria, que trabalha, está galgando uma carreira, qual que seria aí sua mensagem, sua dica para essa pessoa? Eu acho que é a frase que eu gosto, que eu penso muito, né? Eu não falo ela tanto, mas eu penso muito ela, para você considerar que crescimento, ele não necessariamente é linear. E acho que se você tem isso muito claro dentro da sua cabeça, que o crescimento ele não é necessariamente linear, você abre o seu leque de experiências de uma forma muito mais ampla
do que se você considerar que crescimento é só linear. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? E que nunca é tarde para você tentar experimentar uma área diferente. Que às vezes o bloqueio está muito mais, e eu experimentei isso muito de perto, está muito mais na nossa cabeça do que eventualmente na cabeça de quem pode nos receber numa área diferente para a gente aprender. Então, eu acho que isso é muito legal e eu tenho visto as indústrias bem receptivas a fazer esse movimento de pessoas em áreas diferentes. Bom, muito obrigado pelas dicas, por tudo que você nos ensinou aqui hoje. Foi um prazer conversar contigo. E para você de casa, eu espero que tenha gostado do nosso episódio. Se gostaram aí, curta nosso episódio, compartilhe aí com seus amigos. Comente, faça suas perguntas, dê sugestões de pautas e de convidados para os próximos e se inscreva no nosso canal. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigado. Obrigada.